Bom, vamos ler a palavra de Deus? Lá em Marcos, capítulo 5. A gente às vezes prepara algo e o Senhor muda, mas creio que tudo é para a glória do Senhor. Marcos, capítulo 5, vamos ler um pouco longo o texto, mas depois a gente vai dirimir aí bastante aí. Vamos ler do 21 ao 34, muito conhecido dos irmãos. Podemos ler? Amém ou não amém? Então vamos lá, juntos. Vou ler na NVI aí, mas vamos ler na tradução dos irmãos aí. Tendo Jesus voltado de barco a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerados ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Glória a Deus. Vamos ler novamente o verso 25, que diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Eu dei um tema a essa mensagem como gente como a gente. Fala para o teu irmão: gente, por favor, gente, vamos. Para ensaio foi bom, né? Para esboçar o ensaio, vamos lá. Fala para o teu irmão: gente como a gente. Isso aí, legal. Irmãos, eu penso que esta mulher aqui, vou meter a ela aqui nessa noite. Esta mulher, ela, mesmo sangrando, ela não parou. E a vida é assim. A vida é assim. Ninguém pode estar vendo, mas possa ser que alguns estão sangrando aqui nesta noite. Como sangra o coração daquela mãe, daquele pai, que enquanto está se arrumando para ir para a igreja, não sabe nem onde estão os seus filhos, não sabe nem onde estão. Sabe, como sangra o coração de uma família, onde um filho ou uma filha, eles, infelizmente, assumem uma postura de um relacionamento homofóbico, ou, sabe, ou homofetivo. Como sangra o coração de uma esposa quando sabe que às vezes o marido está num relacionamento extraconjugal e mesmo assim não fala, não vai para o confronto com medo de perder o marido.
sangra, muitas das vezes nosso coração sangra pelas perdas que a gente tem, os problemas de várias ordens, emocionais, problemas de relacionamento, problemas diversos, problemas no ministério. E às vezes nós estamos assim, sangrando por dentro. Aquela dor que ninguém sabe, aquela dor que ninguém vê, aquela dor que você sabe que está, dilacerando você, mas ninguém está vendo. Mas você está aí. Igual aquela mulher. Ninguém sabia. Ela estava lá. Possa ser que nessa noite você também está vivendo momentos assim, sangrando, mas está aí. E eu gostaria de aprender com a vida dessa mulher como estancar um sangramento que já se estende por tantos anos, irmãos. Como a gente pode tratar aquele sangramento que a gente já tentou por algumas vezes e ainda não conseguimos lograr êxito. E pode ser que você identifique com essa mulher, talvez você já foi a alguns lugares, tentar resolver. Mas hoje nós vamos aprender com ela. Ela vai nos ensinar como eu e você podemos estancar essa hemorragia que dói, machuca. E a primeira coisa que ela nos ensina está lá no verso 25 mesmo, diz que ela estava ali, certa mulher. Isso revela, irmão, que mesmo, acredito eu, com a sua debilidade e pouca força que ela tinha, até pelo histórico da saúde, eu penso que ela, mesmo com a sua pouca força, ela não se confinou dentro de casa. Ela não se enclixeirou dentro da sua casa, ela saiu, sabe? Ela colocou o pé no chão. Eu acredito, irmão, que falo isso. O reino de Deus não tem lugar para coitadinho, não. Eu gosto muito de falar essa palavra. O reino de Deus não tem lugar para coitadinho. A Bíblia diz para mim e para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, para aqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Eu vou ler 3 versículos aqui com os irmãos. Se o irmão quiser me acompanhar, vou ler rápido aqui para a gente ganhar. Primeiro está lá em 1 Coríntios 3,9, diz assim, pois nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus. 1 Coríntios 3,9. 3 João 8,8. E é, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como este, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. E 1 Tessalonicenses 3,2. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhe ânimo na fé. Esses 3 versículos que eu li, eles têm uma palavra em comum chamada cooperação. A Bíblia, o Novo Testamento, ele está cheio, recheado dessa palavra cooperação. Irmãos, eu entendo que eu e você precisamos, a primeira coisa desse cenário de dor é cooperar com Deus. A gente muitas vezes quer que Deus age na unilateralidade, né? Mas não é. Deus, ele quer agir, mas ele quer uma resposta sua, ele quer um posicionamento seu. Por isso que Paulo fala às vezes, cooperei com Deus, essa parte tem que existir nas nossas vidas, sabe? A gente precisamos cooperar. Hoje, antes de vir para cá, tivemos um culto lá pela manhã, e eu fui visitar um casal, família que está passando por uma dificuldade muito grande, né? E aí a mulher falou comigo, falou, pastor, hoje eu não vou à noite no culto, eu não vou, tal. Eu falei para ela, vá ao culto, vá, não deixe de ir. Porque, irmão, veja, a gente precisa entender uma coisa.
É nas horas das batalhas que a gente não pode arredar o pé. Retroceder na batalha é perder campo. E perder campo é dar margem, é fortalecer a crise, a dor. Então a gente não pode ficar, eu não vou na igreja. Querido, a Bíblia fala para mim, para você, um dia nos atos do Senhor vale mais do que 1000, sabe? A gente não pode, de maneira alguma, ficar entrincheirado no nosso mundo, na nossa dor. Nossa, não. Faz igual aquela mulher, mete o pé no Jordão, ele vai se abrir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ficar em casa para a gente não é opção. Se você quer resolver esse sangramento, não fique em casa achando que todo mundo vai... não existe espaço para isso no reino de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A gente tem que sair dessa redoma de crentinho. Não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus é contigo em nome de Jesus. A gente precisa se apossar dessas verdades, senão a gente fica muito leitor da Bíblia. Tiago diz para a gente não ser somente ouvinte, mas praticante. Então, está doendo? Vá. Eu vou para a igreja, eu vou para a célula, eu vou para oração. O que eu não posso é ficar deitado, esperando visita, esperando a coisa acontecer. Em nome de Jesus, a gente precisa se levantar e declarar as palavras de Deus. A gente não sabe, irmão, como Deus vai fazer. Uma coisa a gente não sabe. Mas a Bíblia diz para mim e para você, no livro de Romanos, 10, verso 11, assim, ó. Todos que nele confia jamais será envergonhado. Se você confia no Senhor, você tem que se lançar nas mãos dele. Você tem que dizer, eis-me aqui, Senhor. Está doendo, vá doendo a si mesmo. Vá se arrastando. Sabe? Ficar em casa. Não. Levante-se, meu irmão. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus nos chamou para viver na presença dele. Então se levante, firma teu espaço. Faz igual aquela mulher, está sangrando, mas eu estou ali. Eu não estou dentro de casa, eu não estou enclausurado, eu não estou... Criei o meu mundinho ali e vou viver ali. Não é. Não dá para ser assim. Caminhar nessa direção é caminhar para um precipício, para um fracasso muito grande. E tem coisas, irmão, na vida da gente que se uma vez você pisar ali, fica ruim de você sair. Então, a primeira coisa que essa mulher nos ensina é, não, ficar preso aqui não é o meu lugar. Deus prometeu um filho a Abraão e visitou Abraão um certo tempo. Abraão estava dentro da tenda, lá dentro do seu mundinho lá. Deus, sai para fora, olha para o céu dos céus. Quantas estrelas, se é que pode contá-las, assim será a sua posteridade, assim será a sua descendência. A gente fica no nosso mundo, a nossa dor é a pior dor. O nosso sofrimento é o pior sofrimento. Ficar no nosso mundo, a gente só olha para o nosso umbigo. Querido, quando você sai, você vê que mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas limitações, ainda assim Deus pode te usar. Você pode dizer amém, meu irmão? Você tem que crer nisso. Amém? E na caminhada, os milagres acontecem. E aí no verso 26 ainda, eu vou fragmentar esse verso, ele vai dizer, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. O texto diz que ela padeceu muito sob o cuidado de vários médicos. Irmão, aleluia. Em outras palavras, ela queria ser curada. Você pode dizer amém? Ela queria ser curada. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, irmão. 1 Timóteo 3,11. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte, olha, Timóteo, se alguém quer ser líder, bispo, um diácono, a primeira coisa que ele precisa é querer. Querer. Se alguém deseja, se é um desejo, tem uma resposta de Deus. Querido, você pode até pensar que não, mas isso é um princípio. Isso é um princípio bíblico. Deus ele só age na minha, na sua vida, onde você dá abertura para ele entrar. Quando você quer que ele entre. Se lembra daquele homem que estava
Me fugiu o texto agora. Anotei aqui. Queria falar de qual, mas eu anotei. João, aquele homem que estava deitado há quanto tempo? Há 38 anos. Você se lembra dele? Esperando que aquela tradição, segundo alguns, que o anjo vinha e tal. Jesus então vai ali naquele lugar, um lugar que ninguém ia, né? Porque se tem só doente ali, se tem só enfermo, aquele lugar é um lugar fétido, um lugar sujo, né? Um lugar onde, igual um hospital, quem não pode andar faz sua necessidade ali e assim vai. Jesus pisou naquele lugar. Jesus vai onde ninguém vai. E aí Jesus chegou ali e falou para quem você quer ser curado. Olha a pergunta de Jesus, irmão. Veja que não tem uma correlação como você querer. Você ainda quer ser curado? Aí você pode dizer assim, poxa, pastor, mas o homem não respondeu nem que sim, nem que não. Mas Jesus, ele é aquele que sonda os corações. Provérbio vai dizer o seguinte, para mim e para você, 21:2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Para Deus, muitas das vezes, não é a sua palavra que vale, mas as motivações do seu coração. E aquele homem, por certo, no coração dele, ele queria. Tanto é que Jesus, então, falou, pega a sua maca e ande. Então, a primeira coisa, querido, que eu e você precisamos para o agir de Deus é você querer mudar o quadro. Eu quero. Aquela mulher aparecia na mão de vários médicos. Imagina quantas frustrações ela sofreu. Alguém dizia para ela, olha, fulano, vai naquele médico tal que ele é bom. E chegava lá, ela não dava resultado. Vai no outro, corria para o outro médico. Chegava lá, não dava resultado. Irmão, imagina você chegar em casa depois de um dia e vai dizer que ela perdera tudo que ela tinha. Então ela foi gastando, ela acreditou, ela investiu, ela foi. E nada acontecia. Então ela queria, ela se dispôs a isso. Ela queria mudar o quadro. Por mais frustrações e decepções que ela enfrentou, ela queria. Dentro dela havia esse desejo. E as pessoas dizendo, vai naquele lugar para resolver. Vai naquele lugar, não resolvia. Isso durante 12 anos. E aí o que a gente aprende com essa mulher? Ela não se conformou com a sua situação. O conformismo, muitas das vezes, sabe, para mim e para você, é uma cilada. Eu preguei na semana retrasada lá na igreja e falamos sobre clamor, né? E eu usei o exemplo de Paulo e alguns exemplos lá, porque Paulo, a Bíblia diz que ele teve um espinho na carne, ele clamou. Jesus falou, Paulo, a minha graça te basta. Beleza. Ele parou de clamar. Mas por quê? Jesus falou. Ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Então, agora o problema é que a gente para de clamar sem ouvir a voz de Jesus. Você entende isso? A gente para antes de ouvir a resposta. Paulo parou por quê? Jesus falou, olha, minha graça te basta, então eu não vou tirar esse espinho, mas vou te dar poder suficiente, eu vou te empoderar para você vencer, tocar a tua vida mesmo com essa situação. Jesus falou. A última palavra é dele. Agora, enquanto Jesus não falar, a gente tem que clamar. E essa mulher, ela demonstra um desejo muito grande, ela não se conformou. E a Bíblia diz em Romanos para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformado pela renovação da nossa mente que Jesus. Para quê, pastor? Para que a gente possa experimentar. Fala o teu irmão, experimentar. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando você não se conforma, Deus tem uma vontade que supera todas as suas expectativas sobre a tua vida. Ela não se conformou, meu irmão. Sabe? E a gente precisa ter isso dentro, bem definido no nosso coração. Enquanto a gente não tem uma resposta do Senhor, enquanto o homem falar que não tem jeito, você vai tentando. Vai do seu jeito, vai clamando, vai chorando, vai jejuando, mas vai, porque Deus não está de nos socorrer. Eu fico pensando na vida de Davi. Davi, quando se apresentou para Saul lá, chamaram lá, Davi, vão lá. E aí aquela cena que parece até uma piada, né? A Bíblia diz que Saul era alto e Davi era um homem mediano.
Saul então vai pegar a armadura, bota em Davi, sabe que não ia dar. Sabia que não ia dar, né? Mas, mesmo assim, ele tentou colocar sobre Davi aquilo que nem ele quis usar. Mas o que me chama a atenção ali é quando Davi se apresenta, o que Saul fala para ele? Aquele guerreiro lá, Golias, é guerreiro desde a sua mocidade. Você não vai poder lutar contra ele. E a gente, às vezes, está debaixo de palavras assim, que a gente não vai chegar a alguns lugares. A gente se conforma com isso. Ah, quem falou? Quem falou foi a autoridade, foi o rei. E a gente, às vezes, está conformado com essas palavras. E a gente, às vezes, fica encurvada durante aquela mulher e fica lá. Querido, eu não sei o que você tem ouvido, mas a Bíblia diz que a última palavra tem que ser do Senhor na minha e na sua vida. Tem que ser dele. E a palavra dele sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Sempre, sempre. É o caráter dele. Deus está sempre pronto a nos abençoar. Mas tem que querer, tem que sinalizar, sabe? Tem que se apresentar. Uma oferta viva no altar dele e deixar ele fazer a obra em nome de Jesus. E aí Saul falou para Davi o seguinte: olha, você não vai, porque esse guerreiro aí, ele vai. Olha, a pessoa às vezes quer transmitir o medo dela para você, já percebeu isso? Às vezes a pessoa ela quer transferir o que é dela para você, às vezes a gente aceita pacificamente, mas Davi não. Mas Davi estava debaixo da unção do Espírito Santo, você também está debaixo da unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? E Davi falou o que para o Golias? Ó, meu irmão, tu vem contra mim, com espada, com sei lá com o quê, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Você pode se valer desse nome também, meu irmão? Não importa o que te falaram, não importa o que te tentaram, sabe, jogar sobre a tua vida, você pode rejeitar isso em nome de Jesus, porque aquilo que não vem de Deus na nossa vida não vai prevalecer. João diz, o homem só pode receber o que vem do alto. Se não for do alto, você não aceita, rejeita em nome de Jesus. Faz igual aquela mulher, vou aqui, mas não vou aqui, eu quero, eu desejo ser curado. Você deseja ser curado nessa noite? Pode dizer amém? Eu creio, Deus está de olho em você. Deus te acha no meio desse lugar aqui, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão? E vai dizer o 26 ainda que ela gastara tudo o que tinha. E aí vem, mas em vez de melhorar, ela o quê? Piorar. Ao contraponto. Gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, a mulher o quê? Piorava. O gosto da Bíblia é que a Bíblia é um livro muito, muito direto, né? A Bíblia não é um livro de rodeio, é um livro direto. Ela não enfeita o pavão. E eu penso que todos nós, em algum momento da vida, já pensamos assim, né? Vale a pena continuar? Vale a pena investir aqui? Vale a pena continuar investindo aqui? Vale a pena continuar investindo nesse casamento? Vale a pena continuar investindo aqui nesse ministério? Eu acredito que todos nós já pensamos em algum momento da vida assim, principalmente quando você está investindo e só vê as coisas piorando. A decisão é nossa, se vamos continuar investindo ou não. Mas eu garanto para você que aqueles que tiveram vitória da parte do Senhor foram aqueles que foram até o fim. Pagaram o preço, mas foram até o fim. Você pode dizer amém? Amém. Você se lembra daquele discurso de Jesus, né? Lá em João, que ele dá um discurso duro. Duro porque as pessoas não queriam ouvir a palavra espirituais, né? As pessoas, elas queriam ouvir aquilo que lhe agrada. Jesus, então, ele dá uma palavra de espírito para confrontar aquele povo que estava querendo somente o pão para saciar sua fome física.
Então vai dizer que alguns, ou muitos deles, vai dizer, foram embora. E Jesus, então, vira para os seus 12 e fala assim: vocês também querem ir embora? Vocês também querem deixar de me acompanhar? Isso é grifo meu, tá? Vocês também querem abandonar o barco? Vocês também querem parar aqui? Jesus perguntou, pergunta mais ou menos com esse tom. Vocês também querem voltar atrás? Quer desistir? Jesus confrontou seus discípulos. E aí Pedro diz o seguinte: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Veja, querido, qual a palavra que Pedro deu para Jesus ali? E o discípulo também, eu acredito que ele falou em nome do discípulo. Nós vamos até o fim. Só o Senhor tem o que a nossa alma anseia. Só o Senhor tem aquilo que sacia a sede da alma, a água que sacia a nossa sede. E Pedro, então, e todos os discípulos tomaram a decisão de insoluta de dizer o quê? E até o fim, amém? Você está disposto até o fim, amém ou não amém? Pedro pagou um preço, mas foi até o fim. Mas vamos ver o que Pedro viveu nesse tempo de até o fim. Primeiro, não é em ordem cronológica não, mas em ordem de acontecimento aqui. Primeiro, Pedro andou sobre as águas. Olha, que experiência tremenda. Segundo, a Bíblia vai dizer que através da vida de Pedro, e João também, ele viu um coxo sendo curado. Pedro, ele viu Jesus transfigurado. Pedro viu Moisés, Pedro viu Elias no Monte da Transfiguração. Pedro fez aquela pesca maravilhosa. Pedro pescou, fisgou aquele peixe lá que Jesus mandou lá para tirar o start lá da boca do peixe, para pagar lá o imposto do templo. Então veja, irmão, Pedro foi até o fim. E toda vez que eu e você decidimos até o fim, a gente vai ver milagres acontecer na nossa vida. Pode ser difícil, mas você vai ver milagres acontecer. Pode doer, pode doer. Pode ter sofrimento, pode ter sofrimento. Mas você vai ver os céus abertos sobre a tua vida, irmão. Querido, a Bíblia também não dá confiança para quem para no meio do caminho. Não dá. Assim como não tem lugar para coitadinho, também não tem lugar para aqueles que param, não. Você se lembra da vida de Noemi? Noemi tinha duas como é que chama? Nora, né? É Nora? É Nora. Uma chamava Orfa e outra Ruth. Amém ou não amém? Estou certo, né? O que aconteceu com Orfa? No meio do caminho ela voltou para Moab. Ruth foi até o fim. Você vê falar de órfã na Bíblia? A não ser naquela passagem que ela... Depois que ela volta, você vê falar de órfã? Você vê falar que aconteceu com a vida de órfã? Por quê? A Bíblia não dá margem para aqueles que voltam atrás. A Bíblia diz que Deus não se compara naqueles que retrocedem. Por isso que você tem que ir até o fim. O problema todo, irmão, sabe o que é? É que a gente às vezes entra num propósito com Deus já com aquele pensamento. Mas se eu falhar? Mas se eu não conseguir? Mas se eu der para trás? É um pensamento que você já entra na batalha perdendo um ponto. Se te mostrar fraco no dia da sua luta, a tua força será pequena. A gente tem que entrar, irmão, não é com arrogância, mas com ousadia. Aproximar do trono da graça com ousadia. O que é isso, pastor? Determinado. Ir até o fim. Mas se eu cair, ele é poderoso para me colocar de pé em nome de Deus, porque eu quero ir até o fim. Agora, se eu entrar lá esmorecido, será que eu consegui fazer esse jejum? Será que eu consegui fazer esse propósito? Mas se der vontade. Aquela série na televisão, aí você já começa algo na tua vida já dando margem para o inimigo ganhar campo. Mas se você colocar no teu coração, eu vou até o fim. Que eu ver, mas se eu não conseguir ir até o fim, o Senhor vai me conduzir em nome de Jesus. Ele é bom. O amor de Deus dura para sempre.
A gente não pode nunca desistir e achar que, não, tropecei, pastor, levanta e caminha. Paulo diz que as coisas velhas se passaram. Eu sigo para o alvo. Você tem um alvo na tua vida e não é amém ou não é amém? Se o alvo é Cristo, então caminha, vai até o fim. Está doendo, vai. Tu não sabe o que Deus vai fazer. Um dia para o Senhor como 1000 anos é como um dia. Uma palavra dele pode mudar toda a tua vida, toda a tua história. Mas não pode parar, porque Orfa parou. Mas o que aconteceu com Ruth, pastor? Olha o que diz a respeito de Ruth. A Bíblia diz que Ruth, ela está lá em Mateus 1,5, diz assim, ó, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth não parou. Sabe onde ela foi? Onde está registrada? Na genealogia de Jesus. Quando você não para, Deus te leva muito mais além do que você pode imaginar. Deus coloca você em lugares altos. Você pode dizer amém? Cadê Orfa? Cadê aqueles que pararam? Cadê aqueles que abandonaram Jesus? Cadê eles? Você nunca vai saber deles. Por certo, pereceram na primeira pancada da vida, mas aqueles que confiam vão firme. Se passar pelo fogo, não vai se queimar. Se passar pelas águas, não vão submerger, porque o Senhor toma pelo braço. Quem vai até o fim não tem prejuízo, querido. Não tem perda. E Deus te chamou para ir até o fim. Você vai chegar do outro lado. Se tem um povo que pode cantar da vitória e chegar do outro lado, é o povo de Deus. Você pode dizer amém, irmão? Você pode dizer, eu vou chegar. Por quê? Em nome de Jesus eu vou chegar. Esse nome tem poder. Esse nome faz abrir o mar. Esse nome faz que todas as coisas acontecem. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa caminhar nessa direção, irmão. Senão a gente fica um crente muito tímido. A gente fica um crente muito, sabe? Muito tímido. Não, meu irmão. Não é isso, não. Há poder na palavra de Deus. Tome posse dela em nome de Jesus. E diz lá no 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Querido, olha que coisa tremenda essa mulher, ela confirma na palavra de Deus. Primeiro ela pensava, se eu tão somente tocar nele, eu serei curado. O que acontece aqui, pastor? Essa mulher nos ensina o seguinte, que toda mudança começa dentro. Não tem mudança significativa fora. Que comece fora. Primeiro ela estava na mente, estava dentro dela, esse desejo de ser curado. Quando ela tocou nele, então a cura aconteceu. Mas por que aconteceu? Porque dentro dela houve mudança. Se você quer viver mudanças profundas, elas têm que começar dentro de você. Ela não pode começar fora. A gente quer que o outro mude, a gente quer que a circunstância mude. Quem tem que mudar somos nós. Se você quer viver algo tremendo a partir de Deus, você precisa, sabe, começar a mudar dentro de você. Todas as mudanças significativas na nossa vida começam de dentro para fora. Existem pessoas que querem que as coisas aconteçam, mas sabe o que elas estão pensando? Ir na farmácia, comprar um pozinho da Madame Mim, aí botar lá na aguazinha, misturar e beber e estar cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ver as coisas acontecer. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Não é dessa forma. A Bíblia diz o seguinte, irmão. Jesus fala isso. Deus não põe vinho novo em odres. Quer viver o novo de Deus? Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade. Tem que ter mudanças, irmãos. As pessoas já querem intervenção do alto, mas, sabe, do jeito delas. Não existe isso. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 11, analisa o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.
Primeira mudança tem que começar dentro de nós. Se eu quero mudança externa, tem que começar a mudar aqui a forma de eu lidar com as coisas, a forma de eu me relacionar com elas, a forma de que elas, sabe, a forma com o espaço que ela toma na minha vida, as minhas prioridades, os valores que eu estou investindo. Tem que ter mudança em mim. Querido, o povo de Israel andou 40 anos no Egito porque não quis submeter. Aí você pode falar, poxa, pastor, andou 40 anos, mas a sandália não se gastaram, a roupa também não. Mas não era a proposta original, não. A proposta original era sair do Egito direto para a terra que emana leite e mel, Canaã. Deus é bondoso, mas andar em círculo. Não chegou. Por quê? Não quiseram se submeter, não quiseram mudança, não quiseram, sabe, se colocar ali diante do Senhor. E pode ser que você esteja assim, você quer que tudo aconteça, mas cadê a sua mudança? Cadê o seu quebrantamento? A nossa natureza, ela tem duas ramificações. Primeiro, é fugir do conflito. Se tem um problema aqui na igreja, eu sento perto daquele irmão para não... Né? É isso? A gente quer fugir. Em vez de a gente tratar o conflito, resolver, a gente prefere fugir. A nossa natureza, não. Mas sendo que os problemas eles não se resolvem com o tempo, como diz algum. Alguns problemas, ele, pelo tempo, até pioram. Então a nossa natureza quer sempre fugir do conflito. É muito mais cômodo. Eu perdoo, mas você ficar lá, eu fico cá. Né? Eu vou de sentir, né? Se uma senta no grupo de oração, eu já estou no outro. Se uma está no coral, eu não quero estar no coral. Se eu estou na cela daquele irmão, eu não vou. Né? Bom, aqui, graças a Deus, isso aqui não acontece. Estou na igreja lá de fora. Aqui não. Graças a Deus. Então, a gente que tem essa natureza. E a segunda vertente é a gente que achar culpado. Não, pastor, eu estou assim porque meus pais não trataram bem de mim. Estou assim porque, sabe, o meu líder não falou comigo. Eu estou assim. A gente não assume os nossos problemas, a gente não encara eles, a gente deve mudar essa mentalidade. Você está assim porque você quer ser assim. Claro, tem situações alheias, mas muitas das vezes a gente não quer mudança, porque mudança gera mudança. Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que, sabe, que me consertar, vou ter que adquirir novos hábitos, eu vou ter que romper com alguns pecados domésticos. Hoje na ceia, pela manhã na igreja, ministramos lá. Sabe o que acontece às vezes na ceia? Eu não sei se acontece aqui. Mas as pessoas, né, ela em vez de perdoar, resolver o problema, ela prefere não tomar ceia e continuar no problema. Ela, em vez de tratar o problema, não. Prefiro não cear. Aí vem com aquele argumento chulo. Deus me conhece. Tanto que ele te conhece que ele mandou você perdoar na Bíblia várias vezes. Que acha que Deus me conhece, Deus corrobora com esse meu comportamento. Noni. Ele te conhece, por isso que ele falou, perdoa. Tudo que Deus manda você fazer, normalmente a gente não quer fazer. Deus sempre vai nos contrariar. Então, a gente, às vezes, em vez de mudar, sabe, resolver a questão e mudar dentro de nós, eu e a Fátima estamos vivendo um tempo assim bem especial, né? Então, nós somos casados há 42 anos. Aí alguém me pergunta assim, pô, cara, como é que ela te aturou esses 42 anos? Eu também digo que eu sei. É graça. Mas a gente está vivendo um momento muito especial. O que está acontecendo? Porque, gente, olha só. Sou casado há 42 anos, né? Com a dona Maria de Fátima de Souza Carvalho, essa moça aí. 44? Aí, ó. Cheguei perto. 2 aninhos de lambujo. Mãe, o que eu quero dizer que casamento, irmão, eu com essa moça aqui, eu tenho que mudar todo dia, porque a Fátima vamos lá, de 16 anos até os 30 anos, era uma mulher. De 30 anos até 40 anos, era outra mulher.
De 40 anos a 50 anos, é outra mulher. E de 50 a 60 anos, que vem aquele período de menopausa, é outra mulher. Você entende isso? E se você não mudar, você... A Bíblia diz o seguinte, né? Tem que mudar dentro. Tem que se mudar dentro. Você tem que se mudar. Porque a natureza é dela. A Bíblia diz o seguinte, que uniu Deus, não. O que uniu Deus, não. Por que tem tantos casais se separando, então, se uniu Deus? Casais de crente, por quê? Por que estão tantos casais se separando de crente? Porque muitas das vezes é essa questão. Não mudar. Não se quebrantar. Isso é sério. A gente brinca aqui, mas é sério. Então a gente precisa aprender a mudar dentro de nós. A se resolver. Entender que tem coisas que ela já não quer que faz mais. Quando ela tiver calor, não reclama do calor que ela sente. Quando ela ligar o ar no frio, você fica quieto. E assim vai. Isso, eu falei um exemplo assim sucinto, mas isso é em toda a vida. Você quer ver mudança, você tem que mudar. Se você não der nada novo ao Senhor, você não recebe nada novo da parte dele. Você vai ficar o tempo todo. Porque não tem muito crente na igreja, irmão. Crente com 20, 30 anos na igreja, mas não alcançou maturidade. Continua menino. Por quê? Porque não quer mudança. Ainda fica com aquele papo ainda. Ah, antigamente era melhor. Quando fulano dessa igreja. Quando fulano era do louvor. Hã? Não, o problema não é quando fulano do louvor. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. O problema é que você não quer mudar. Quando essa igreja não era em célula. Para com isso, em nome de Jesus. Viva o que Deus tem colocado nas suas mãos e seja uma bênção, seja uma bênção. E mude, se quebrante, e você vai ver maravilha da parte do Senhor. Você pode dizer amém, meu irmão? Não dá bobeira nisso, não. Sabe? Mude. Aquela mulher, ela não ensinou isso. Na minha mente, sabe, mesmo com aqueles problemas todos que eu tive ali com os médicos, com aquela situação toda, mas espera aí, se eu mudar dentro de mim, olhar para Jesus, tocar nele, eu serei curado. E a Bíblia diz que é assim. Mas mudou primeiro a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se colocar na situação, meu irmão. Quando a raiz é santa, os ramos também serão. Quando a base for uma base santificada, seus frutos serão frutos de santidade. Quando você está decidido a mudar para uma base sólida em Jesus, com certeza você vai viver coisas tremendas. Vai por mim, quem se quebranta, quem está disposto a mudanças, quem está disposto a viver, sabe, abrir mão, se submeter, confiar, você vai viver coisas tremendas. Senão você vai ficar, sabe, um judaizante. Tem muitos lá em Israel que estão esperando a volta de Jesus até hoje porque não quer mudar. Eu creio que você é daqueles que é lavado e remido pelo sangue de Jesus aqui nesse lugar. Você pode dizer amém, meu irmão? E o verso 29, estamos partindo para o fim aqui já. 29 e 30 diz, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela se sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para o multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Sabe, irmão, eu não sei o que você já ouviu, mas eu declaro sobre a sua vida que não tem sofrimento onde o poder de Deus não pode chegar. Não existe, mas está tanto tempo, Deus te alcança ali, o poder dele te toca ali. Sabe, não há nada impossível para o nosso Deus. E eu quero deixar uma palavra de Neemias para a sua vida, porque que às vezes a gente já está
Cansado, irmão. Às vezes você está cansado de não ver resultados e acha que aquilo nunca vai acontecer. A Bíblia diz que quando Neemias soube que Sanbalate e Gozém e outros ali se juntaram, então, para se levantar contra o muro que ele estava construindo, contra as muralhas ali de Jerusalém. Diz que, então, olha o que Neemias faz, irmão. Neemias 4,14. Diz que ele fez uma rápida inspeção imediatamente, disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo. Diz assim, ó, não tenham medo deles. E aí vem a palavra que eu quero ministrar. Lembre-se do Senhor, que o Senhor é grande e temível. Lembre-se que o Senhor é grande e temível. Vai dizer, lutem. Amém? Amém. Então foi lá. A turma lá em cima sinalizou. E tem que lutar. Deus é contigo. A gente tem que lutar. O problema todo é que a gente, às vezes, abaixamos a guarda muito rápido. A gente vai começar uma campanha lá na igreja dia 11. Nós vamos fazer 21 dias de oração e consagração. Vamos começar dia 11. Vai ser de 5 às 6 da manhã, toda a igreja. Eles querem me matar lá na igreja, mas que Deus guarde a minha vida lá. De 5 às 6 da manhã, 21 dias. Vamos orar, se consagrar. Qual o propósito? Orar pela família. Baseado em que palavra? Jesus disse que ele se santificava em prol deles, eu me santifico. Então a gente vai se santificar em prol da nossa casa. Querido, há um poder na santificação. O que a gente não pode é ver nossos filhos debandando e ficar aí de braço cruzado, culpando o show de B. Não. Vamos lutar. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades que habitam onde? Nas regiões. E aí Paulo fala o que para mim e para você? Vamos nos compor com a armadura de Deus. Vamos calçar o pé com o evangelho da paz. Os pés com o evangelho da paz. Coraça da verdade, da justiça, né? Cinturão da verdade. Espada do Espírito. Capacete da salvação. E vamos para dentro, irmão. Vamos mirar. As portas do inferno não vai prevalecer sobre a nossa casa. Maior que está em nós do que está no mundo. O que a gente não pode é ficar sentado e vendo Big Brother e ver nossos filhos longe, a esposa longe, filho longe. Aí não dá. Aí não dá. Ficar vendo Big Brother, ver novela, ver tudo e ficar, pastor, minha família. Vamos se levantar em nome de Jesus e vou colocar a mão no arado. Vamos orar. Eu creio no poder da oração. Aliás, eu creio naquele que pode responder a nossa oração. E ele é Jesus, é Deus. A Bíblia diz que Jesus vive para interceder por nós. Sabe? E a gente não pode, de maneira alguma, perder campo nessa batalha. Ore pela tua casa. Se consagre. Ah, pastor, dá trabalho. Dá muito mais trabalho ver nossos filhos longe, ver as esposas longe, sabe? Ver casamentos se dissipando, ver lares arruinados pelo pecado, ver a droga entrar na nossa casa, ver a pornografia entrar lá. Aí que dói. Mas o quê? Ficar um tempo sem, sabe, lendo a Bíblia, orando, se consagrando? Isso não dói, não, meu. Isso te fortalece. Muda essa mentalidade. Muda. Isso te, sabe, te encoraja. Isso levanta você. Isso vai fazer com que você viva o melhor de Deus nessa terra em nome de Jesus. Porque não adianta, irmão, você falar, eu e minha casa sem o Senhor. Mas você tem que se fazer valer. Você tem que se colocar na condição. Não é simplesmente falar, eu e minha casa servindo ao Senhor, mas você tem que estar lá. Cadê o pai? Cadê o líder da casa lá? Cadê aquele que chama para a responsabilidade? Cadê aquela coluna da casa? Cadê ele? Cadê? Cadê os homens de oração? Cadê as mulheres de intercessão? Não adianta ficar murmurando, irmão. Murmurar não, só vai distanciar. A Bíblia diz que muitos caíram porque ficaram murmurando.
é tempo de se levantar a favor da nossa casa, da nossa família, e declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, servimos de verdade, em nome de Jesus. E para terminar, o que ele diz aqui, no verso 31 em diante: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Veja o que essa mulher fez. Ela se aproxima de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus. E ainda que tremendo de medo, porque a presença de Jesus é Jesus, né? Ela contou-lhe toda a verdade. E eu penso que é isso que eu e você devemos fazer. Aproximar-se de Jesus. Tirar tudo aquilo que impede a gente de chegar a Jesus. Prostrar-se a seus pés, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu senhorio, sabe? E temer ao Senhor. E contar toda a verdade. Porque contar a verdade é você falar aquilo que você talvez ainda não confessou. Contar a verdade para Jesus é você rasgar o coração, sabe? É tirar as meias palavras. É contar para ele quem é você. Porque a gente muitas das vezes faz aquelas orações muito formais, com medo de que o outro ouça. E a gente às vezes vai muito sucinto. Mas Jesus nos manda ir nas águas profundas contando a verdade. É falar para ele de verdade quem é você. É falar as debilidades do seu caráter. É falar o quanto você precisa dele. É confessar as coisas erradas. É contar toda a verdade. Porque ele conhece. Quando você confessa, é diferente. É diferente. E eu creio que é isso que a gente precisa fazer. É contar para Jesus a verdade. É dizer para ele o quanto você, sabe, está ferido. O quanto está te doendo aquela causa. Que a gente às vezes é durão, né? Não, eu estou bem, mas quanto está te doendo. Sabe, o quanto você, ainda que na igreja, mas está longe do reino. Ainda que você, muitas das vezes, frequenta a igreja, mas você frequenta muito mais os sites pornográficos do que a igreja. Muitas vezes você está aqui, mas a igreja está fora. É falar toda a verdade. Deus tem cura para nós, à medida que nós rasgamos o nosso coração diante dele, meus irmãos. A gente tem que ter essa coragem, porque ele te conhece. Enquanto você não assumir a postura de dizer a verdade, e dizer a verdade não é somente confessar, mas é uma disposição de mudança, falar: eu não quero ser igual. Não é somente cantar aquela canção da nossa saudosa Denise Cerqueira, não, mas é dizer: Senhor, eu não quero ser igual. Deus é poderoso para mudar você e mudar qualquer situação na sua vida. Mas tem que começar. Alguém tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, começa por mim. Senhor, a minha casa está pé por cabeça. A gente não se respeita, a gente não senta mais na mesa. Quando senta, para trocar acusação. E quando é para trocar acusação, fica a mulher do seu lado do lado, o homem do outro, a filha do outro, ninguém fala, fica todo mundo assim, né? Mas na igreja, não, é hora de quebrar paradigma, irmão. É hora de dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Eu não aguento mais isso. É hora de pedir: Senhor, eu quero voltar, sabe? Eu quero voltar, ter prazer estar na minha casa, com a minha família. É hora de voltar a ter prazer com a minha esposa, prazer sexual, prazer de amigo, cumplicidade. Eu quero voltar sabe, a mover as barreiras que se colocou no relacionamento com meus filhos e não chegar mais a ele. É tempo disso, irmão. Aí você pode falar: pastor, o senhor falando assim, eu estou vivendo um momento que eu não sei nem por onde começar. Tem uma palavra que eu quero ministrar na tua vida, que ela mudou a minha vida, irmão. Tem palavra que ela nos acompanha há anos.
Eu queria ler ela para você, está lá em Esdras 3:3. Olha o que diz. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram o holocausto ao Senhor, tanto o sacrifício da manhã como os da tarde. Qual o contexto dessa passagem? Qual o pano de fundo? O povo volta para Jerusalém, encontra Jerusalém devastada, encontra aquela cidade arruinada, encontra, ela totalmente cheia de erva daninha. Aquela cidade que era imponente, aquela cidade que era orgulho. O templo foi destruído, tudo destruído por Nabucodonosor. O povo então volta e encontra aquela cidade em ruína. E aí, ele não sabia nem por onde começar, era tanto problema, era tanta coisa para consertar. E aí alguém se posicionou e disse o seguinte: começa a construir no altar. E às vezes sua vida pode estar assim. É tanto problema na família, é tantas situações adversas que você não sabe por onde começar. Eu declaro sobre a tua vida a mesma coisa que Esdras declarou ali. Começa pelo altar do seu coração. Começa a consertar a sua vida com o Senhor. Não tenta consertar a parede, não tenta consertar ali. Começa consertando você. Começa consertando o altar e daí você vai ter base e clareza para você tratar cada problema pontualmente. Como diz o nosso amigo aqui, que você vai saber pormenorizadamente, né? E aí você vai poder, mas começa pelo altar. Começa você construir o teu relacionamento com o Senhor. Eu queria orar por você, de verdade. Me permite, pastor Felipe, pastor Paulo? Vamos orar juntos? Eu convido a você, vem aqui à frente. Eu chamo aqui à frente, irmão, não é para expor você, mas eu entendo que quando você dá um passo na direção do Senhor, igual aquele filho pródigo, ele corre ao seu encontro. Quando você dá um passo, você está dizendo: Senhor, eu não quero ser igual. Eu não quero mais isso. E Deus, ele é muito responsivo quando a gente demonstra um desejo de mudança. Eu convido a você, vamos orar nesse lugar, em nome de Jesus. Não espero amanhã para começar a mudança, não. Amanhã eu começo. Não, começa agora. Fala: Senhor, eu não quero ser igual.